Oi, pessoal, tudo bem? Gente, então essa é a nossa primeira aula dessa disciplina nova, né? Agora do quinto módulo, do quinto semestre do curso. E o nome da disciplina é Construção de Compiladores. Nós vamos estudar como construir, né? Como projetar, construir, programar um compilador. Vocês já sabem o que são compiladores, né? São programas que traduzem uma linguagem para outra linguagem. No nosso caso, a gente tem usado alguns já, né? Por exemplo, compilador da linguagem C, compilador da linguagem Java e assim por diante. Então a gente vai seguindo aqui. Nós vamos ter 4 aulas mais teóricas, tá? Aí a partir da quinta aula a gente começa a ter um pouco mais de teoria e prática. A gente começa de fato a construção do nosso compilador. Desculpem os bocejos, tá? Então, gente, se essa disciplina tivesse sendo presencial, né? A gente teria 6 aulas semanais durante 19 semanas, né? Só que excepcionalmente a gente continua no ensino remoto emergencial. Pessoal, a logística aqui, ela seria parecida com o que a gente já está acostumado, né, nas minhas outras disciplinas, só que eu vou simplificar isso aqui nesse semestre, tá, gente? O que que a gente vai fazer? A nossa nota final vai ser a média da nota dos projetos, tá? Eu ainda não sei se eu vou colocar listas de exercícios. Provavelmente não, tá? Mas a gente vai focar em projetos, tá? A gente vai ter 8 projetos durante o semestre. Vocês vão ter normalmente de uma semana a 15 dias para implementá-los. Desses 8 projetos, os 6 primeiros projetos vão dar toda a infraestrutura de tradução do compilador para a linguagem que a gente vai adotar, tá? E os outros 2 últimos projetos são projetos um pouco mais desafiadores. Então, o que eu estou pensando em fazer, não tenho certeza ainda se eu vou fazer assim, é fazer com que os 6 primeiros projetos sejam obrigatórios e depois os 2 últimos projetos sejam opcionais, tá? Então, quem quiser fazer os 2 últimos projetos, faz. Quem não quiser, não precisa fazer. Quem fizer tirar nota, aumenta a nota. Quem não quiser não fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu não vou nem colocar as notas deles no cálculo da média, né? Porque senão, se a pessoa vai mal no projeto que ela tentou fazer, pode ser que abaixe a média dela. Então, a gente pensa depois numa quantidade de pontos extra que a pessoa pode ganhar, tá bom? Na disciplina. Tudo bem, gente? Então, a gente vai organizar dessa forma, tá? Bem, bibliografia. A bibliografia básica que está no plano de curso, pessoal, são esses 2 livros aqui, ó, Compiladores da Teoria Prática e Introdução à Compilação. Eu tenho os dois, aqui, ó, esse aqui e esse aqui, tá? É, eu não sei qual deles que tem na biblioteca. É, esse livro aqui, Compiladores, Livro do Dragão, né, que o pessoal chama, livro super famoso, ele é o livro texto base, tá? Dessa disciplina. Eu não sei por que que ele não tá no, no PPC, tá? Nosso PPC ele foi feito aí meio que às pressas, foi sendo ajustado meio às pressas e algumas coisas acabaram escapando. Isso aí a gente vai ter que arrumar, tá? Então o livro do dragão tem também, tá? O livro Construindo Compiladores, que eu tenho também. E esse aqui, que talvez seja a joia da coleção, Compiler Design. Eu vou seguir esse livro aqui, tá? Não tem na biblioteca, mas vejam só, todo o conteúdo do livro vai estar condensado em todos os slides que eu vou estar passando para vocês. É, o autor desse livro aqui, ele fez todo o projeto do compilador, de uma máquina virtual e até o material didático ele criou. Então eu estou usando o material didático dele, traduzindo e reorganizando algumas coisas que eu não estou gostando do que eu estou vendo, da forma que ele fez, e eu estou montando os slides da disciplina baseado no material dele, tá? Então todo o material, todo o conteúdo vai sair daqui. Quando eu precisar de algum conteúdo complementar, aí eu busco nas outras obras,
tá bom? Vocês não precisam gastar dinheiro com livro, tá certo? Não precisam se preocupar com isso. Como sempre, o conteúdo da disciplina ele vai estar autocontido aqui, tá certo, gente? O que vocês precisam para aprender vai estar no material que eu vou fornecer para vocês. Tudo bem? Então, isso aqui que eu falei para vocês, né? A gente vai usar esse livro aqui. Não terminei de ler ele ainda, tá? Mas eu gostei muito da organização dele. Tem vários livros de compiladores, tem vários, tem um monte ali empilhado, além desses 5. E normalmente, assim, principalmente esses que se propõem a fazer uma abordagem mais prática, eles sempre falham assim miseravelmente. Esse aqui parece que ele está no caminho certo. Então eu vou adotar ele, tá bom? Bem, conteúdo, pessoal. Essa disciplina vai ser uma disciplina com enfoque um pouco mais prático. Tem universidades que a disciplina de compiladores ela é dividida em 2 disciplinas. Então, você tem 2 disciplinas de compiladores de 6 aulas ou de 4 aulas, né? Onde na primeira se vê toda a parte teórica e na segunda a parte de implementação. Aqui a gente vai focar na parte de implementação, vendo um pouco da teoria, a teoria que a gente precisa, tá bom? Para implementar o que a gente vai fazer, tá? Por que que eu vou ter esse enfoque? Porque eu prefiro que seja assim que a gente veja um negócio acontecer, tá bom? E afinal de contas, ninguém vai sair daqui como projetista de linguagem de programação e de compilador. Vocês vão sair como cientistas da computação, né? Depois, se vocês quiserem se especializar nisso, vocês vão atrás. Então, se a gente fosse esgotar o assunto sobre compiladores, né? A gente teria que ter diversas e diversas disciplinas, né? Tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, tá bom? A gente vai manter simples e prático, é lógico, com o mínimo de teoria necessária, tá? A gente vai ser orientado a projetos, né? Tem a parte divertida de estudar compiladores. A gente vai definir uma linguagem de programação com código-fonte simples, mas poderosa bastante para ser interessante e desafiadora. A linguagem-alvo é uma linguagem de montagem para uma máquina virtual que vai ser fornecida para vocês. Então, vai ter a máquina virtual que vocês vão executar, que vai ser que a gente vai compilar, tá bom? E a gente não vai utilizar nenhuma ferramenta além da linguagem Java. E no caso, eu vou adotar a ideia NetBeans, que é a que eu estou acostumado a trabalhar, que vocês já têm uma certa familiaridade. Tudo bem? Por que que fala aqui que não vai usar nenhuma ferramenta? Porque existem diversas ferramentas que auxiliam no processo de projetar um compilador, tá? Isso a gente vai falar depois, na segunda aula, tá? Isso não impede que vocês vão atrás e estudem, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Posso até recomendar por onde começar. Bem, a gente vai adotar no processo de análise sintática, a gente vai ver depois isso, né, na aula de análise sintática com bastante calma. A gente vai usar análise sintática descendente recursiva, usando um token de lookahead. Esse lookahead quer dizer, eu vou um token, vou um símbolo na frente da leitura para eu ver o que vai acontecer antes de eu tomar algum tipo de decisão, tá? E ele é um parser LL, né? Porque esse primeiro L é de esquerda para direita e o segundo L é de recursão à esquerda. A gente já implementou um parser LL na disciplina de programação de computadores, não sei se vocês se lembram, um parser bem simples para expressões matemáticas, para expressões aritméticas, né? A gente não continuou aquilo lá, né? Era mais uma introdução. Bem, a linguagem que a gente vai adotar, que a gente vai implementar, é chamada CPRL, que é a Compiler Project Language, que foi inventada, né, que foi definida pelo John Moore, né, que é o autor do livrinho ali da Libélula, né, do Python. E a gente vai implementar usando linguagem Java. A máquina virtual vai ser fornecida, ela é similar à JVM e ela se chama CVM, que é a CPRL, né, da linguagem Virtual Machine. Bem, sobre os analisadores descendentes recursivos, né? Quem já ouviu falar de analisador sintático, né? Pode olhar aqui e falar, poxa, mas o analisador sintático LL1 ele é muito simples e não resolve todos os problemas. Então aqui tem uma fala do Terence Parr, ele é o criador do anti-LR, que é um compilador de compiladores, né? Uma das ferramentas que a gente pode utilizar. Eu acho fantástica essa ferramenta. Eu usei bastante ela em 2010, 2010, que eu fiz alguns projetos que envolviam definição de linguagens específicas de domínio.
Então, o anti-LR é muito legal. Tá lá. Esse padrão, né, que aqui é um livro de padrão de projeto que ele tem para implementação de linguagens de programação. Esse padrão mostra como implementar decisões de análise, né, que usam um token apenas, né, de look-ahead. Vejam só o que ele fala. É a forma mais fraca, a forma mais simples, mais ingênua, vamos dizer assim, de um analisador descendente recursivo, mas é a mais fácil de entender e de implementar. Então, por isso, a gente começa por ela e, além disso, ela é o suficiente porque a gente precisa. Então, se você, se você pode implementar a sua linguagem de forma conveniente usando um LL1, você deve usá-lo, certo? Então, se dá para fazer com ele, use-o. Mais fácil de implementar, mais fácil de manter. Bem, a nossa linguagem de programação, o nosso projeto, né? A nossa linguagem CPRL, linguagem de destino, linguagem alvo, a linguagem assembly para CVM, que é a máquina virtual. Deixa eu trocar esse destino aqui para alvo, porque no restante do material usei alvo. Opa. Nós vamos construir o compilador, né? Passo por vez, série de 8 pequenos projetos, sendo que 6 projetos vão ser obrigatórios, 2 opcionais. E várias implementações de modelos para guiá-los no processo. Bem, o que a gente vai usar, né? Código-fonte em Java, o que eu vou fornecer para vocês, né? A CVM, o montador da CVM, ou seja, que vai traduzir o assembly da CVM para o código de máquina dela, e o desmontador, para fazer o processo inverso, traduzir o código de máquina da CVM para assembly. Esqueça de código-fonte em Java para várias partes do compilador, documentação da linguagem CPRL para o compilador completo, conjunto de programas corretos e incorretos escritos em CPRL para testar suas implementações e vários arquivos de lote, no caso do Windows, para executar e testar vários estágios do seu compilador. A parte de implementação, eu vou ter que fazer uma pré-aula explicando para vocês como que a gente vai configurar o ambiente, para a gente poder usar o assembler, para poder usar o disassembler, para poder rodar as coisas, tá certo? Mas isso aí é assunto lá para a quinta, sexta aula, tá? Então, de fato, agora a gente começa o conteúdo da disciplina, né? Construção de compiladores. Então, o mais importante, né? Talvez a ferramenta primordial aí da nossa vida como cientista da computação são as linguagens de programação. Então, um pouquinho de teoria, né? Meio de comunicação entre pessoa e pessoa-máquina. Provém um framework para a formulação e solução de problemas na forma de um software. Podem aumentar ou inibir a criatividade. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto menos burocrática a linguagem, mais funcionalidades ela tiver, você vai poder implementar coisas de forma mais fácil ou ter uma criatividade maior, né? Ou o contrário. É, Elas influenciam a forma que nós pensamos sobre o projeto de software, fazendo com que algumas estruturas de um programa sejam mais fáceis de descrever do que outras. Vai ter linguagens, por exemplo, fazer herança em Java e fazer herança em Python. Tem diferença? Python suporta herança. Eu conseguiria implementar do jeito que eu implemento em Java, fazer em Python, né? Tem várias coisas que a gente tem que pensar quando a gente está lidando com uma linguagem de programação. Umas vão ajudar em umas coisas, atrapalhar em outros. E outras linguagens onde a primeira tem um problema, ela pode ser mais fácil, e onde a primeira era mais fácil, ela pode ser mais difícil, né? Então aqui tem duas citações, né? Do George Boole, o pai da lógica, né? E o Bertrand Russell, um matemático. Então, olha lá. A linguagem é um instrumento do pensamento humano, né, do raciocínio humano, e não meramente uma mídia, né, um meio, né, um meio para a expressão do pensamento. Olha só, ela é um instrumento de raciocínio, né, ele diz, né, e não só para a expressão do pensamento. Dizem até, né, que dependendo do idioma que você conhece, ou que você nasce, a forma de pensar ela se torna diferente, né? Bertrand Russell, né? Que a gente está falando de linguagem, né? É, livrando o cérebro de todo o trabalho desnecessário, é,
Uma boa notação deixa-o livre para se concentrar em problemas mais avançados. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Uma linguagem mais enxuta, menos problemática, menos cheia de firulas, vamos dizer assim, permite que a gente pense no problema de forma mais eficiente, né? Isso que ele está querendo dizer. Mas eles não estão falando necessariamente de linguagens de programação, tá? Eles estão falando de linguagens em si. No caso do Bertrand Russell, notação, né? Notação matemática, né? De, do que for, né? Do que for necessário, da área que estiver estudando. Então, o papel das linguagens de programação, né? Elas normalmente têm que ser independentes de máquina, elas têm que ser portáveis, têm que possibilitar o reuso, possibilitar a abstração, reuso, né? Ser utilização de funções e métodos, abstração, criar tipos novos de dados, comunicar ideias, ter produtividade e confiabilidade, né? Detecção de erros, né? O compilador não pode passar erro, passar para frente. Tem que encontrar os erros, porque o programa ele tem que executar, ele tem que expressar a forma compilada dele, tem que expressar exatamente o que você expressou na linguagem de programação. Então, está querendo dizer aqui, você não é porque você fez uma soma na tua linguagem de programação, você sabe que aquele operador é um operador de soma, de adição, não pode dar como resultado uma subtração, uma multiplicação, tá? Agora, pessoal, começam alguns conceitos, tá? São coisas bem tranquilas, mas é, a gente vai passar por eles, tá? Então, tradutores e compiladores. Tá. No contexto de linguagem de programação, um tradutor é um programa que aceita como entrada um texto escrito em uma linguagem, chamada de linguagem fonte, e converte uma linguagem de representação semanticamente equivalente em outra linguagem. Essa é denominada linguagem alvo ou linguagem objeto, certo? Então, como tradutor, né, faz isso, pega o código escrito numa linguagem, traduz para outra. Se a linguagem é uma linguagem de alto nível, a linguagem alvo, a linguagem fonte é de alto nível, a linguagem alvo é de baixo nível, então o tradutor é chamado de compilador. A gente vai ver até que tem um termo que chama transpiler, né, que é um tradutor, compilador, que é quando há a tradução de uma linguagem de alto nível para outra linguagem de alto nível. Mas a gente vai simplificar a nossa conversa aqui, tá certo, pessoal? Compilador. Compilador é o tradutor, que traduz uma linguagem para outra, no nosso contexto de linguagem de programação. Então, uma visão simplificada do ciclo de compilar e executar, né? Eu tenho um programa fonte, ele passa pelo compilador, o compilador gera um programa objeto, o programa objeto é executado com uma entrada e gera uma saída. Isso a gente vem fazendo desde as nossas primeiras aulas, né? Escreve o código fonte, compila, executa para testar. Bem, pontos de vista da linguagem versus a implementação da linguagem, né? Então, decisões, né? Coisas que podem acontecer. É, Na linguagem, identificadores podem ter um número arbitrário de caracteres, ou seja, o nome de uma variável, né? O nome de um método, o nome de uma classe. Na implementação, ela pode restringir a quantidade de caracteres significantes. Eu tenho que ter algum limite, né? Porque não dá para ser infinito. Na linguagem, tipos integrais com uma quantidade arbitrária de dígitos. A gente sabe que isso é falso, né? Numa linguagem de programação, porque a implementação vai restringir isso, né? Pode restringir o intervalo válido para tipos integrais. Precisão de tipo de ponto flutuante. Numa linguagem, a gente não pensa no tamanho, né? Qual que é a precisão daquilo. Na implementação, a gente precisa pensar nesse tipo de restrição, né? Porque o recurso do computador ele não é infinito, né? A gente tem tempo, a gente tem espaço para pensar. E tem arquitetura de como o processador está implementado também, né? Então, o primeiro passo, pessoal, que o compilador executa é verificar se o programa, se o código que está escrito, ele é válido em relação à definição da linguagem fonte. Se for, aí executa o processo de em si, né, a tradução, né, que é produzir o programa em linguagem de máquina, né, do computador-alvo que seja semanticamente equivalente ao programa fonte e razoavelmente eficiente. Não adianta eu compilar e gerar uma coisa super lenta, né? Então, isso que está dizendo aqui. E é lógico, como eu falei anteriormente, a gente precisa com que o que está compilado e pronto para executar faça exatamente o que a gente definiu
na linguagem que a gente escreveu, né? Na linguagem que a gente usou para escrever o programa. Se o programa-fonte não for válido, o compilador precisa fornecer ao programador algum tipo de feedback que o informe de forma inteligível, natureza e localização de quaisquer erros que possam ter ocorrido. A gente sabe que tem compiladores aí que geram mensagens que são um pouco complicadas, né, de se entender. O compilador de linguagem C, principal, às vezes, né, a gente vê um erro e a gente não entende muito bem o que é que está acontecendo. Bem, outros processadores de linguagens, né? Os montadores, são os assemblers. Vocês devem ter visto um pouquinho de assembly na aula de arquitetura, né? Então, traduz uma linguagem de montagem simbólica, a gente chama de assembly. Tem um assembly para cada processador, né? Ou para cada máquina virtual, em código de máquina. Tradutores entre linguagens de alto nível, chamados transpilers, né? C++ para C, TypeScript para JavaScript, etc. Interpretadores, ferramentas de teste ou reengenharia, pré-processadores de macros, desmontadores, são os disassemblers, descompiladores, que são os decompilers. Então, ferramentas, né? Processadores de linguagens, né? O pessoal de engenharia, de reengenharia, de teste usa bastante análise do código, né? Então, precisa fazer o parse do código, processar o código para ver o que está acontecendo ali dentro. Aplicação de compiladores, interpretadores em ambientes integrados de desenvolvimento, né, as IDEs, né, Integrated Development Environment. Editores dirigidos à sintaxe, formatador, então, por exemplo, você digitou alguma coisa que está fora da sintaxe, ele já grifa de vermelho. Formatadores de código fonte, né, você escreveu o teu código, você quer dar uma ajeitada nele, né, porque você acha que você foi escrevendo, não foi tomando muito cuidado. Lá no NetBeans, botão direito, né? Formatar, acho que já é direto, né? Formatar código ou Ctrl Shift F, se eu não me engano. Relatório de erros, permitir refatoração, então, por exemplo, extrair método, né? Então tem esse tipo de refatoração. Você marca um trecho de código que está muito repetido em várias partes do programa, fala que você quer extrair um método dali. A ideia vai verificar onde aquilo ali se repete, vai criar um método e vai trocar todas as repetições pela chamada do método que vai ser criado, né? E várias outras coisas. Depurador em nível de código, né? Então, quero saber o que está acontecendo dentro do programa durante a execução. Eu vou precisar fazer uma análise do código para colocar coisas ali dentro para gerar esse tipo de informação para mim, porque nada é mágico, né? Analisadores de código, né, que são os profilers, analisador de tempo de execução, na verdade, né? São os profilers, NetBeans tem um profiler também, tá? Que a gente pode medir tempo de execução, de fato. Ah, falou de compiladores, né? Interpretadores agora. Os interpretadores eles já pegam o que está escrito na linguagem, ao invés de compilar, eles já traduzem e executam, né? Então, ele não analisa nem traduz o programa inteiro antes de iniciar a execução, pois a tradução é feita toda vez que o programa for executado. O programa-fonte é tratado basicamente como uma forma de entrada de dados do interpretador. Né? Isso, o interpretador já é um programa, ele não vai compilar o código, ele recebe como entrada o código e ele vai executar aquele código e vai gerando saída. Alguns interpretadores executam traduções sintáticas elementares, como comprimir palavras-chave em código de operação usando um byte. Isso aqui é mais para performance do interpretador, tá? Então, enquanto no compilador a gente tinha o programa fonte, a compilação, gerar programa objeto, o programa objeto passava por execução, recebendo uma entrada e gerando uma saída, no interpretador a gente tem como entrada tanto o programa fonte quanto a entrada. Ele interpreta o programa fonte fornecendo os dados de entrada e gera a saída, não tem o processo de compilar. Tá? Exemplos, né? Interpretadores de linguagens Basic, Lisp, Last Loop. Opa, laço de loop. Laço de loop. Foi boa, hein? Peraí. Laço. Laço de leitura, avaliação, impressão, né? Que é esse Read, Eval, Print, Loop. A sigla é REPL para linguagem de programação. É, aquelas telas de interpretadores, né? Que a gente tem em algumas linguagens de programação. Hoje em dia tem no Java a partir da versão 9, que é o JShell, né? Ou Kotlin JVM para a linguagem Kotlin, ou mesmo Python, né? Que você pode abrir a tela do interpretador e ir executando os comandos, né?
Outro exemplo de interpretador é a JVM, a Java Virtual Machine. Tem um pouquinho de diferença, porque o Java, na verdade, a linguagem ela é compilada. O código objeto que é gerado é um código intermediário que é chamado de bytecode, o Java bytecode. E esse código, por sua vez, ele é interpretado pela JVM, tá? Outros tipos de interpretadores de comandos e sistemas operacionais, telinhas de prompt de comando ou dos bashes da vida no Windows, shells na verdade, né? Porque o bash é um tipo de shell. Interpretador SQL, vocês já tiveram, já aprenderam SQL um pouco, né? Na parte de banco de dados, parte prática. Bem, compiladores versus interpretadores, né? Briga, né? Vamos dizer assim. Compilação, processo de duas etapas, eu tenho que compilar e executar. É bom porque auxilia na detecção de erros. Eu consigo, como eu vou ter uma visão, o compilador tem uma visão geral do programa, ele já pode detectar muita coisa que o interpretador não conseguiria, tá? Programas compilados executam mais rápido. Sim, porque eles já estão compilados, já estão prontos para serem executados e não precisa ficar interpretando, verificando coisas antes de executar. Eles já estão, vamos dizer assim, seguros, entre aspas. Interpretação, processo de um passo, só executo. Prover feedback rápido ao usuário. Então, produtividade, né? Se leva a produtividade. Então, é bom para prototipação, para gerar protótipos, sistemas altamente iterativos, só que aí a gente tem uma penalidade na performance, por causa da interpretação, que ela é mais lenta. Conceito de emulador, pessoal, ou máquina virtual, né? Então, o que é um emulador, uma máquina virtual? É uma implementação em software de uma máquina de verdade ou hipotética, tá? A máquina que é emulada pode ser real ou hipotética. É... Funcionamento interno dos emuladores ele vai ser parecido com o da máquina real, ou mesmo hipotética, né? Então, tem o ponteiro de instrução, um ciclo, né, de busca, decodifica. Esse ciclo busca, decodifica e executa, né, que é fetch, decode, execute, que ele vai buscar a instrução, decodificar a instrução em código de máquina, né? Qual que é a operação que vai executar no processador na máquina virtual e, enfim, executar essa operação. Executar um programa emulador é funcionalmente equivalente a executar um programa diretamente na máquina, mas o programa terá um certo grau de degradação de performance em um emulador, lógico, né? Você tem mais uma camada, você tem um software imitando uma máquina rodando numa outra máquina. Você pode ter um emulador dentro do emulador dentro do emulador e é lógico que a gente vai tendo degradação de performance, né? Então a máquina virtual pode ser vista como um interpretador implementado em hardware. Por outro lado, um emulador pode ser visto, uma máquina real, perdão, né? Pode ser visto como um interpretador implementado em hardware, sim, processador é exatamente isso. Por outro lado, o emulador pode ser visto como uma máquina implementada em software. Computadores interpretativos ou compilador interpretador, pessoal, é uma combinação de um compilador e um interpretador de baixo nível, emulador. O compilador traduz o programa usando o conjunto de instruções de emulador, que, por sua vez, é utilizado para executar o programa compilado. Então, no Java, né, a gente compila o código e a gente tem o emulador da JVM, né, que ele interpreta o bytecode e executa. Então, tem um compilador interpretador. Compiladores just-in-time, a grande sacada aqui é que esse compilador ele detecta durante a execução do programa que alguns trechos, alguns métodos, algumas coisas do código estão executando muito de forma interpretada. Então o que ele faz? Ele para um pouquinho, compila em código nativo e toda vez que aquilo lá for acontecer, ele executa a versão nativa, que é muito mais rápida do que a versão interpretada, tá? Vou pular aqui porque é exatamente isso que acontece. Ah, agora terminando, né, os conceitos, a gente vai falar sobre escrever um compilador, né? Criar um compilador, programar um compilador. Então, escrever um compilador envolve três linguagens. A linguagem fonte, que é a que a gente vai, que o compilador vai processar. A linguagem de implementação, que é a linguagem que é usada para criar, para escrever o compilador. E a linguagem alvo é a linguagem que sai do compilador, quando ele
processa a linguagem fonte. A gente vai usar um tipo de diagrama aqui chamado de diagrama lápide, né? Em inglês é tombstone diagram, né? Diagrama de túmulo, de lápide mesmo. Em português, diagrama lápide ou T-diagramas, tá? De T de tombstone, né? Lápide. Então, como que é a representação, né? Esse aqui parece um chapéuzinho do chefe. Ele é a representação de um programa numa linguagem. Então, o programa P expressa na linguagem L, que pode ser uma linguagem de máquina. Esse é bem um trapézio, né? Um pentágono aqui irregular, uma casinha ao contrário, vamos dizer assim, representa uma máquina. E esse aqui, que parece um T, com a base mais gordinha, ele é o tradutor. É o tradutor de S a T, expresso na linguagem L. A gente vai ter no final do nosso projeto, da nossa disciplina, a gente vai ter a linguagem CPRL sendo expressa, sendo traduzida para o assembly da CVM, então CVM/A, que a gente vai ver depois, e a linguagem que a gente vai estar implementando é em Java, tá bom? Bem, alguns exemplos aqui, né? Programa sort, né? Ordenar em Java, em Kotlin, em C++, em x86, né? Que já seria o código de máquina. Máquinas de exemplo, x86, MIPS, ARM, PowerPC. E aqui alguns tipos de tradutores, que a gente vai enxergar os compiladores aqui. C++ para x86 implementado em Java, C++ para x86 em C++, Java para JVM em Java, C++ para x86 em x86. Então, aqui é um compilador que já está compilado, que foi escrito em x86, né? Que traduz C++ para x86. Bem, a gente pode ligar esses componentes para formar diagramas mais ricos, né? Então, como que eu mostro que eu tenho um programa que vai ser executado em uma determinada máquina? Então, eu tenho o desenho do programa, é, representado numa linguagem, e a máquina logo abaixo, sendo que a linguagem que o programa está representado tem que bater com a linguagem que a máquina entende. Então, o programa em x86 ele roda na x86. O programa em x86 ele não roda numa máquina MIPS, né, que é outra arquitetura. Como que a gente representa a compilação de um programa? Eu tenho um programa P escrito em S, linguagem S. Eu tenho um tradutor, a gente vai chamar de compilador, da linguagem S para a linguagem T, implementado usando o M, que vai rodar na máquina M. E isso aqui me gera o mesmo programa, só que agora em outra linguagem. Então, um exemplo compilando e executando um programa. Então, eu tenho um programa sort em C++, eu tenho um compilador já compilado, né, em x86 que roda na máquina x86, onde eu compilo o código C++ para gerar o x86, código de máquina, e eu tenho a versão do mesmo programa, lembra daquela história? Semanticamente equivalente. Então, o processo de compilação de tradução vai fazer exatamente isso, trazer daqui para o outro lado, sendo eles equivalentes, né? E na hora de executar, esse cara aqui, que é o resultado da compilação, ele vai ser executado na máquina que entende essa linguagem, tá? É, compilador cruzado, pessoal, hoje em dia é muito comum, né? Na verdade, não hoje em dia, mas quem trabalha com eletrônica já viu bastante isso. Você faz o processo de programar e compilar numa máquina, e o código objeto que é gerado, o programa objeto que é gerado, ele tem que ser copiado para outra máquina que vai executar, tá? Então, o compilador cruzado roda em uma máquina e gera código-alvo para uma máquina diferente. A saída do compilador cruzado deve ser copiada. Deixa eu já corrigindo, né? Porque aí deve ser copiada, baixada para a máquina e o alvo, para então ser executada.
normalmente usado no desenvolvimento mobile em sistemas embarcados. Não sei se vocês já tiveram curiosidade para ver como que programa em Android, por exemplo. Você tem uma ferramenta que ela vai compilar, vai gerar um arquivo que você tem que mandar para um emulador. A ferramenta vai fazer isso automaticamente para vocês. Então você está usando um compilador cruzado, compilando numa arquitetura, gerando executável para outra e rodando na outra, né? Então aqui um exemplo, né? O programa Sort em C++, um compilador em x86 que traduz de C++ para o binário já direto do ARM. Então eu tenho ele aqui. Só que esse cara, eu não consigo rodar ele na minha máquina x86. Eu preciso de um emulador ou de uma máquina ARM para eu poder fazer isso. Então, para executar, eu tenho que mandar ele para essa arquitetura, para esse programa, para esse emulador ou para o próprio dispositivo. Bem, compiladores de dois estágios. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar isso aqui. As primeiras versões C++, ele não compilava direto para x86. Na verdade, nem hoje compila nem o C. Na verdade, eles passam para o assembly, depois o assembly é montado. Mas se a gente não pensar nessa parte do assembly, né? O C++ ele compilava para C e o C depois era compilado. O C++ era como se fosse um C melhorado, né? Não é como é hoje em dia. Ainda é um C melhorado, tá com muita mais coisa. É, a sintaxe é comum entre os dois, né? Mas hoje em dia isso aqui não se existe mais. Mas antigamente como que era? Eu tinha um programa escrito em C++, eu tinha um compilador, um tradutor, aqui no caso um transpiler, né, que traduz uma linguagem de alto nível para outra linguagem de alto nível, que traduzia o meu código C++ em C. Eu tinha a representação em C do programa em C++, eu compilava o programa em C para me gerar o executável no final, tá? Hoje em dia, né, como que acontece, né? O C++ ele traduz para o assembly do x86. Aí eu tenho a versão C também é assim, tá? O sort do x86, o assembly do x86 é montado, então aqui é a representação do assembler e aí eu tenho a versão final executável, tá bom? Usando linguagem fonte como linguagem de implementação, eu quero escrever meu compilador na linguagem que eu projetei. Como que eu faria isso, né? Aí é o problema do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro? É comum se escrever no compilador na linguagem em que ele compilará, ou se escrever no compilador da linguagem C++ usando a linguagem C++. Vantagens: teste não trivial da linguagem compilada, utilização de apenas uma linguagem pelos desenvolvedores, apenas um compilador precisa ser mantido. Se forem feitas alterações no compilador que aumentam a performance, então recompilando o compilador aumentará sua performance também. Entendeu? Olha só, eu fiz modificações no compilador para aumentar a performance dele. Se eu recompilar ele no compilador novo, eu vou ter um compilador melhor. Entenderam qual que é a ideia? Então, para uma linguagem de programação nova, como escreveríamos o compilador dessa linguagem na própria linguagem? Daí vem a pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso é o problema na computação que a gente chama de prova de bootstrapping, né? Quem começa, né? Então, bootstrapping de um compilador. Como que a gente criaria um compilador novo e no final do processo a gente tivesse um compilador em que a gente poderia reescrevê-lo usando a linguagem que ele compila? Então, problema. Suponha que queremos construir um compilador para a linguagem C# que será executado na máquina M. Além disso, assumimos que já existe um compilador que é executado na máquina M, talvez para a linguagem C, tanto faz a linguagem aqui. Ainda desejamos que o código-fonte do compilador da linguagem C# seja escrito em C#. Eu quero fazer o compilador na própria linguagem. Mas se a linguagem ainda não existe, o compilador ainda não existe, é impossível, né? Então eu vou ter que partir de alguma coisa. Então o que que eu quero? Eu quero um tradutor, um compilador de C# para M escrito em C#, ou eu tenho um compilador da linguagem C para M escrito em M, né, na representação da máquina, né? Mas o que que eu tenho? Eu tenho um compilador C que roda nessa máquina e gera para uma máquina. Então, o que eu vou ter que fazer, né, para eu chegar onde eu quero? Então, primeiramente, selecionamos um subconjunto de C#, chamaremos de C#/0, que é suficientemente completo para escrever um compilador. Então, a gente precisa de entrada e saída, precisa de estrutura de repetição, de condicionais, etc, né? Precisa da API inteira, precisa de todos os comandos.
Escrevemos um compilador para a linguagem C Sharp 0 em C e compilamos. Então, escrevemos em C o compilador que traduz C Sharp para M, certo? O que vai acontecer? A gente está escrevendo esse aqui. A gente vai agora, vejam só, compilar esse cara aqui. Esse compilador vai ser compilado por um compilador de linguagem C que gera M escrito em M. E eu vou obter o compilador da linguagem C Sharp agora que ele está independente da linguagem C. Então vejam, eu escrevi em C o compilador e agora eu tenho o binário dele pronto que traduz de C Sharp para M na linguagem M. Agora eu tenho condição de fazer o que eu queria, porque como eu já tenho a minha primeira versão do compilador pronta, eu posso agora reescrever o compilador nessa linguagem, passar por esse compilador e então ter o compilador do que eu queria. Então vejam, agora eu tenho a linguagem C Sharp, que é a minha que eu quero incompleta, que eu vou gerar código em M, só que sendo compilado em C Sharp 0. A gente compila ele, executa, usando o compilador do passo 1, compilou, eu vou gerar o C Sharp, agora a linguagem completa, né? Implementado em M, né? O binário, gerando código para a própria máquina, né? Parece um pouco confuso, mas não é, tá bom, pessoal? Aqui o que mudou é que a gente tem entrada e saída aqui dois compiladores, né? Não dois programas. Então, eficiência, pessoal, coisa que a gente tem que se preocupar. Eficiência de um programa. Isso já vem estudando isso já há algum tempo, né? Um ano, né? O que é a eficiência do programa? Velocidade que ele executa, né? Tempo de processamento e quanto de memória que ele usa. Essas duas, como se diz? Fugiu a memória, me fugiu da cabeça agora o que eu queria falar. Mas essas duas nuances aqui, vamos dizer assim, esses dois pontos de vista, né? Velocidade e uso de memória. Um compilador, a eficiência dele, a gente pode medir ela de duas formas. A eficiência do próprio compilador, quanto que ele demora para compilar, e qual que é a eficiência do código objeto que ele gera. Se ele gera um código mais otimizado ou menos otimizado, que vai executar mais rápido ou menos rápido, tá? Então, para melhorar a eficiência de um compilador, então isso aqui eu já até comentei anteriormente, suponha que temos um compilador de uma linguagem, digamos C++, escrito em C++. Se a gente modificar o compilador para aumentar a eficiência do código objeto gerado, ou seja, depois que eu compilar ele, eu vou gerar um código objeto mais rápido, eu modifiquei o compilador para fazer isso, se eu pegar e recompilar o compilador nesse compilador novo, eu vou ter um compilador novo mais rápido, né? Então podemos recompilar o compilador para obter uma versão mais eficiente. Então, ó, reescrevemos esse em C Sharp, que sai de C Sharp vai para M. A gente compila esse cara aqui, nesse compilador que traduz C++ para M, que está implementado em M. E a gente gera uma nova versão dele, que agora a gente pode colocar esse cara aqui e gerar uma mais rápida ainda. Entenderam a ideia? Bem, representação de interpretadores nos diagramas lápide, né? É um quadradinho. O interpretador para a linguagem S, seguir ó, padrão, né? S, expresso na linguagem L, e pode ser uma linguagem de máquina, então SL, alinhados à esquerda. Basic Java, Lisp x86, JVM x86, traço 64, ou seja, essa linguagem é interpretada por um interpretador escrito em Java. Essa linguagem é interpretada por um interpretador que está compilado, que está escrito em x86, e assim por diante, tá? Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho meu interpretador rodando numa máquina, eu tenho algo equivalente a isso. Não é isso que eu tenho isso, mas isso aqui é equivalente a uma máquina que roda BASIC, porque eu tenho um interpretador que roda BASIC rodando numa máquina x86. Então, esse exemplo aqui, eu tenho o programa sort implementado em BASIC, que é rodado pelo interpretador BASIC da plataforma x86, que roda na máquina x86, certo? Compilando e executando um programa em Java, né? Agora o Java tem interpretador, né? Como que eu compilo? Programa P em Java,
Isso aqui passa pelo compilador, está escrito x86, que traduz de Java para JVM, aqui o bytecode, né? E eu vou ter o mesmo programa compilado, né? Usando o código intermediário da linguagem Java, que é o Java Bytecode, para poder rodar na máquina virtual. Agora, a máquina virtual, para eu executar o interpretador, né? Eu tenho o programa JVM, eu tenho a Java Virtual Machine aqui, que é o meu interpretador, em x86, e eu tenho x86 aqui para executar, tá bom? Bem, falando agora para a gente terminar do nosso compilador, né, do nosso projeto. De novo, a nossa linguagem fonte é CPRL. Linguagem alvo, a gente vai gerar linguagem CVM/A, que é o assembly da máquina virtual CVM. Linguagem assembly para CVM. Linguagem de implementação, a gente vai implementar em Java. Durante o curso, você escreverá um compilador CPRL para CVM/A em Java. Então, vai ter o desenho dele aqui depois. Vai. O assembler da CVM será fornecido. Ao compilar esses programas, você terá um compilador que executa na JVM. Então, o que a gente vai ter, né, durante o nosso processo? O compilador da linguagem CPRL, que gera CVMA escrito em Java. Isso aqui a gente vai fazer. A gente vai compilar ele no compilador do Java, que gera Java para JVM, e rodar ele, né? Essa aqui é a versão compilada dele, perdão, que sai de CPRL, chega em CVMA, rodando na máquina virtual. Então, assim que seus computadores estiverem funcionando, vocês poderão escrever programas de teste CPRL, compilá-los e montá-los. Então, vejam só, Hello World em CPRL passa pelo compilador que a gente escreveu, que ele roda na JVM. Eu vou gerar o assembly do Hello, e aí a gente vai ter o assembler, vai ser fornecido. O montador vai pegar o nosso programa, vai montar. Esse montador também roda, também foi implementado em Java. E ele vai gerar o código objeto da CVM, né, porque vai ter processado o assembly, e esse cara aqui, então, por sua vez, que vai ser executado na CVM. Vejam só que a gente tem agora dois interpretadores, né? Tem o Hello CVM, que a gente gerou, ele roda na máquina virtual CVM, que ela roda em cima da JVM. A JVM roda no processador x86 ou 64, né, que seja. E então a máquina aqui embaixo. Ah, o emulador da CVM vai ser fornecido também. Tudo bem, gente? Então, com isso a gente termina aí essa aula introdutória. Eu sei que é um pouco cansativo, porque é falando muito, né? Lendo bastante. As quatro primeiras aulas vão ser mais ou menos assim. Depois elas vão ser mais orientadas a projeto. Eu vou implementando, vou mostrando para vocês meio que um tutorial que tem que fazer. E vou dar para vocês um tempo. Normalmente eu vou dar a semana da aula e mais uma semana para vocês fazerem, tá? A maioria deles vai ter 2 semanas, só os mais desafiadores do final que vocês vão ter uma semana para cada um. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.